Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Ponto dos Concursos, ao segundo dia do reta final para o CACD. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que amanhã é dia de relaxar, é dia de curtir, dormir cedo, se preparar, porque domingo tem prova. Pessoal, então não vamos enrolar mais. Vamos para as dicas que eu preparei para vocês. Essas dicas especiais que eu preparei com bastante carinho para que possamos ajudar vocês na prova de domingo. E lembrando, pessoal, que nós estamos aqui, o pessoal do Ponto dos Concursos, à disposição de vocês. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, comentar a prova depois, né, do domingo à noite, vocês podem entrar em contato, mandar as suas perguntas no meu e-mail, Marcela com L só, marcelalima.profa@gmail.com. Nas redes sociais eu tenho uma fanpage, curtam. Geralmente eu tento respondê-los assim, bem rapidinho. A gente pode, domingo à noite, tentar fazer um gabarito extraoficial, dar uma olhadinha. Boa noite, Juan. Ai, que bom, Éder, que você gostou. Então, vamos lá, gente. marcelalima.profa@gmail.com. Boa noite, Edilson. E também tem a fanpage, que é a professora Marcela Maris. A gente vai fazer os comentários pós-prova também. Antes de começarmos com as dicas propriamente ditas, gostaria de relembrá-lo, gente, que para estudar para a prova de inglês é um pouquinho diferente, porque a gente ficar estudando matéria por matéria, com os tempos verbais, né? É um trabalho paralelo, não é verdade? E para a prova do CACD, tem todos aqueles processos de aquisição de vocabulário, aquele processo que a gente chama de aquisição de vocabulário. Então, para estudar para a prova de inglês do CACD, é interessante estudar para PI ao mesmo tempo. Mas como assim, professora? O que é interessante para vocês, agora a gente já está de última hora, é ler o quê? Sobre as atualidades, sobre os artigos em inglês. Nesse processo, vocês vão estar aprendendo, vocês vão estar adquirindo informações para a prova de PI, prova de geografia, e vocês também estarão adquirindo vocabulário específico para a prova de vocês. Lembrando que as fontes jornalísticas mais comuns são o The Washington Post, The New York Times, The Economist, também tem aquele Syndicate Project, que já caiu na prova, resenhas de livros, e etc. Eu também gostaria de dar para vocês uns palpites de tema. Analisando os noticiários, o que vem ocorrendo no mundo, tá, pessoal? Eu acredito que temos grandes chances de encontrar muitos textos políticos na prova de inglês. Isso até não parece ser novidade, né? Porque a maioria dos textos são políticos. O tema bastante recorrente sempre é diplomacia. Diplomacia sempre cai. Nós também temos textos que falam sobre cultura. Puxando aqui o gancho sobre cultura, agora de última hora mesmo, vocês pesquisem um pouquinho sobre Shakespeare, que este ano de 2016, comemoramos 400 anos da morte de Shakespeare. E foram feitas várias homenagens nos principais veículos de informação, principalmente britânicos, americanos, em relação a isso. Não acredito que a banca coloque um texto puro de Shakespeare, que é aquele inglês antigo, porque até eu mesma teria dificuldade de interpretar um texto com inglês antigo ou inglês médio, né, Middle English,
E não acredito que eles possam fazer isso. Eles podem colocar um fragmento adaptado, né? Como eles sempre colocam, alguns textos eles colocam adapted. No viés político, uns temas bem fortes que vêm sendo discutidos. Nós temos o quê, gente? O Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. As eleições americanas. Quando eu falo sobre as eleições americanas, eu falo principalmente sobre a polarização dos Estados Unidos, que a gente tem assistido. Hillary, né, versus Trump, e toda essa questão étnica, né, não vou entrar em méritos aqui, mas vocês sabem, vocês têm acompanhado as discussões entre Hillary e Trump nos Estados Unidos. Acredito que também poderá acontecer deles mencionar ou fazer uma retrospectiva do governo Barack Obama. Acho que eles podem colocar um texto comentando os avanços, o que não saiu do papel, alguma coisa tipo um balanço sobre o governo Barack Obama. A questão do terrorismo, que está aí latente, que praticamente todos os dias, infelizmente, nós estamos assistindo a ataques perpetrados pelo Estado Islâmico, e vem aí assolando o mundo todo, principalmente a Europa. Ameaça terrorista nos Jogos Olímpicos que começarão na sexta-feira que vem, dia 5. Acredito também que a crise política brasileira poderá ser discutida, pois ela foi comentada no The Economist. O Brasil foi capa do The Economist, pessoal. Se eu não me engano, o Brasil foi capa do The Economist em em abril. Então, esse tema tem grandes chances de ser abordado nas provas. Os Jogos Olímpicos, hoje já não dá mais tempo, porque as provas já estão feitas, já estão lacradas, já estão impressas, aguardando vocês ir lá e selarem a prova. Mas muitas matérias já haviam sido publicadas sobre os Jogos Olímpicos. O The Economist publicou essa semana sobre os Jogos Olímpicos, sobre o que está sendo feito, os problemas do Rio de Janeiro. Podemos puxar o gancho da crise política no Brasil, não é verdade? E uma outra coisa da realidade americana, que muitas vezes ignoramos no Brasil, é a questão racial. Esse ano, não só em 2016, mas em 2015, a truculência policial em relação a jovens negros cresceu, ela está sendo bastante divulgada. É uma questão ainda mais grave aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, infelizmente, a coisa não é discutida assim como é discutida lá. A gente assiste todos os dias os jovens negros, como eles são tratados. Também não vou entrar aqui no mérito agora, mas é uma questão que está bem sensível na sociedade americana e no mundo. A questão dos refugiados, de maneira geral, a influência que isso pode ter gerado também na decisão dos britânicos, na decisão dos britânicos em sair da União Europeia. E também, pessoal, um último tema que eu gostaria de mencionar, vamos dar um aqui de mãe de Ná, para tentar adivinhar o que vai cair na prova, é a questão de gênero, que também vem sido bastante discutida. A questão de gênero, a questão do feminismo, são questões bastante pertinentes, estão sendo muito discutidas ultimamente, tá? Então, pessoal, vamos só relembrar aqui. Uma lidinha de última hora, tá? Brexit, questões de gênero, eleições americanas, essa divisão dos Estados Unidos, crise política no Brasil,
terrorismo, 400 anos da morte de Shakespeare, Jogos Olímpicos, retrospectiva Barack Obama, a questão dos jovens negros, o racismo. E falei de Jogos Olímpicos de novo? Jogos Olímpicos de novo. Vamos apostar aí nesses temas. Então, pessoal, hoje, o que nós vamos fazer? Os alunos que participaram do Pulo do Gato, principalmente, eles tiveram acesso a várias dicas. Mas, olha, não se preocupem se vocês não participaram do Pulo do Gato, pois repetirei várias dicas que eu passei para os alunos do Pulo do Gato, com o maior prazer. Aqui no ponto, a gente tem essa transparência, a gente não vai ficar assim, olha, porque é um webinário gratuito que a gente não vai passar as dicas que nós acreditamos ser as mais eficientes, não. Aqui no ponto, nós estamos pensando em vocês, alunos, na aprovação de vocês. Então, vamos lá, pessoal. O link para o material está aí, não coloquei muita coisa, pois nosso tempo é um pouquinho exíguo. Mas vamos para as dicas. Vou compartilhar a tela e vocês vão me dando aí o feedback se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho. Lembrando, pessoal, quem tiver oportunidade de imprimir para acompanhar, melhor. Ou então acompanhar em uma segunda tela. Às vezes vocês podem colocar o material no tablet, seguindo no computador. E tá aí, gente, vocês estão enxergando aí direitinho, reta final CACD? Tudo bem? Pessoal que foi entrando mais tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do reta final para o CACD. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam absorver o maior número de dicas possível. Luísa, os materiais de ontem e de hoje à noite vão ser colocados ainda hoje no link? Para mim não aparece nenhum material ainda. Pessoal, tenta colocar aqui tá vendo em cima do chat? Eles tinham divulgado uns links. Se o pessoal puder colocar os links da aula de hoje, para o pessoal pegar. Né? E ó, tá aí, gente, link para os materiais das aulas de hoje. Então, vamos pegar aí, para que vocês possam acompanhar a aula. Pessoal, então vamos lá. Coloquei aqui 5 dicas básicas para vocês. Elas são básicas, mas elas são muito eficientes. O que a gente vai fazer hoje aqui? Nós vamos, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre as dicas. Eu coloquei o último texto da prova de 2015 para vocês perceberem como essas dicas funcionam. E elas vão ajudá-los a economizar o tempo de vocês. A prova é extensa, vocês não têm tempo a perder. Vou voltar a compartilhar a tela. A primeira dica que está em material de vocês é: leia as questões antes de ler os textos. Por que eu estou falando isso? Pessoal, nós estamos tentando levar a vocês a ter mais objetividade, a desmistificar a prova e a ter mais objetividade na hora de realizar a prova. Quando eu falo para vocês lerem as questões antes, é justamente para otimizar. Durante o curso do Pulo do Gato, eu defendi que não era necessário fazer a leitura completa dos textos. Mas como assim, professora, não vou ler os textos? Não, você não vai ler os textos completamente. E você também não vai ficar batendo a cabeça na parede,
tentando entender cada frase, cada vocabulário, que só Deus sabe de onde o CESP tirou, né? Mas não vamos entrar no mérito da idade das palavras que o CESP adota, tá? Mas, gente, não há necessidade de ler o texto na integralidade, não há necessidade de você entender cada palavrinha. Muitas vezes vocês vão, que nem o Orlando, né, gente? O Orlando do ano deixou muita gente sem dormir. E muita gente arrancando os cabelos na prova do ano passado. Vocabulário rebuscado, várias inversões, estrutura gramatical complexa, que deixou os alunos assim de cabelo em pé. Mas os alunos do ponto, eles são mais espertos. Por quê? Os alunos do ponto não vão ficar quebrando a cabeça. Os alunos do ponto, eles vão ler as questões antes de ler os textos. Então, gente, ó, pegou a prova, abriram a prova. Tá lá o texto 1, invariavelmente. Olha, não precisa nem ver o título do texto nesse momento. Vocês vão fazer o quê? Vocês já vão direto nas questões. Porque a partir das questões, vocês vão saber o que vocês terão de procurar no texto. Então, primeira coisa, abra a prova, leiam as questões. As questões serão todas de certo ou errado. A prova será provavelmente, né, essencialmente de interpretação de texto, com aquela gramática indireta. Interpretação de texto é gramática indireta e alguns itens de gramática mesmo. Depois de fazer isso, depois de ler as questões, eu coloquei assim, na segunda dica, aplique técnicas de leitura dinâmica, scanning and skimming. Vou deixar de compartilhar a tela aqui rapidinho, pessoal. Oi? Para quem não estava no pulo do gato, professora, quais técnicas são essas? A técnica do scanning, scan, de escanear, na verdade, o que vocês vão fazer? A técnica do scanning, vocês vão passar os olhos sobre o texto, como um scanner. Para que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso em segundos. Quando vocês passarem os olhos no texto, vocês vão prestar atenção em quê? Nas palavras de destaque. Datas, palavras enfenizadas, letras maiúsculas. Vocês vão conseguir ter uma visão geral do texto muito rapidamente. Ok? O que é o skimming? O skimming é uma técnica de leitura dinâmica que vai poupar o seu tempo. Na verdade, se o texto, se as questões não forem, se não houver assertivas sobre a acepção geral do texto, vocês nem precisam fazer isso que eu estou falando, tá? Mas, até adquirir o hábito de não ler o texto e já ir resolvendo as questões e só batendo o olho em partes específicas, o aluno fica inseguro. Então, pessoal, o que eu recomendo? Se vocês ficam bastante inseguros de já bater o olho na questão e bater o olho no texto, tá? A técnica do skimming, uma delas é ler o tópico frasal. Com a professora Júnia, que vai entrar hoje mais tarde, qualquer aula de redação que vocês fizeram, tá? Qual a orientação quando você vai escrever uma redação? A primeira parte do parágrafo é o quê? É o tópico frasal, que é o resumo da sua tese, do que será abordado no parágrafo. Então, o tópico frasal, ele vai resumir o que aquele parágrafo, o que está escrito naquele parágrafo de maneira geral, a não ser que estejamos falando de um texto literário. Mas, artigos jornalísticos, você lê o tópico frasal, você já vai ter uma ideia.
Você pode ler o tópico frasal e a última frase, que é a conclusão. Pelo mesmo motivo. Tópico frasal e a conclusão do parágrafo. Tópico frasal e a conclusão. Gente, isso é muito mais rápido do que você ficar lendo o texto todo. Muito mais rápido. E, de qualquer forma, muitas vezes isso nem precisará ser feito. Parece maluquice, gente, a professora pirou, a prova é complexa. Sim, a prova é complexa. Os textos são complexos, na maioria das vezes, mas não, como eu já havia dito, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça para entender cada palavrinha. Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar a compartilhar a tela aqui. Tá aqui. Localiza as palavras-chave de cada item no respectivo texto. É a técnica que eu batizei de bate o olho, né? Os alunos do Pulo do Gato já estão familiarizados com essa minha expressão, com o meu jargão de bate o olho. Por que eu falo bate o olho? Gente, bate o olho. É simples assim. Vocês vão ler o item e vão ver as palavras que estão te chamando a atenção ali. Quando vocês voltarem ao texto, lembra que fizeram o scanning? Vai saltar. Essas palavras-chave, elas vão saltar. Você leu a questão, salta, é incrível. As palavras-chave, elas vão saltar aos olhos de vocês. Aí você vai ler o chunk, que seria o quê? Um bloco. Localizar uma palavra-chave, ler o bloco no qual essa palavra-chave está inserido. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? Uma frasezinha antes, uma frasezinha depois, um período antes, um depois. Leiam apenas os chunks. Vocês vão ver que não precisa ler tudo. E a última dica que eu deixei são as questões de vocabulário. Coloquei, não chute questões de vocabulário. Não estou dizendo que vocês jamais poderão chutar uma questão de vocabulário. Vocês podem chutar sim. Mas existe a margem de erro. Isso vai depender de cada aluno. Uma boa dica durante a preparação, uma preparação de longo prazo, né? A longo prazo, é vocês resolverem as provas e ir marcando o que seria chute. Depois fazer a contabilidade ali, né? De se você tivesse chutado, o que você acertaria, o que você não acertaria, se realmente valeria a pena o chute ou não. Mas se caírem palavras que vocês não fazem ideia, não chutem, gente, porque vocês vão perder pontos, pontos preciosíssimos que a gente não quer que vocês percam. Gente, vamos lá. Vamos colocar agora isso em prática, tá bom? Último texto da prova de diplomata 2015. Text for questions 43 and 44. Vou pular o texto, vou pular. Question 43. In reference to the ideas presented in the text, decide whether the statements below are right or wrong. Então, em relação às ideias apresentadas no texto, decida se as declarações abaixo estão certas ou erradas, né? Programs and campaigns to end child marriage should focus on girls who are already attending secondary school. Então lá, programas e campanhas para pôr fim ao casamento infantil devem focar em garotas que já estão no ensino médio, né? Então vamos ver, o que a gente pode pegar aqui? Child marriage, secondary school, and child marriage, secondary school. Vamos procurar no texto? Vamos procurar? Vamos lá, pessoal. Você sobe. Né? Vamos subir aqui. Secondary school, child marriage. Olha aqui, ó, do primeiro parágrafo. Não fala exatamente, assim, diretamente. Ó, child, tá falando sobre child marriage. Ó, vamos detectar aqui, ó. Marriage.
traditional... Blá, 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 blá. Vão batendo o olho, pessoal. Put an end to child marriages. Aí vocês voltam. This then inspired Memory to push for a better future for girls. She became involved with a local grassroots group, Girls Empowerment Network, joining other young women and civil society groups across Malawi to urge village authorities and parliamentary ministers to put an end to child marriages. Vamos de novo, gente. Child marriages. Tá aqui. Child marriage. Child marriage. O que mais que estávamos falando? Secondary school. Na verdade, secondary school. Olha aqui, gente. Tópico frasal. Tópico frasal. Education for girls is crucial to ending child marriage. Pessoal, tópico frasal, olha isso. O que eu falei dos chunks? Mais um pouquinho, né? The transition from primary school to secondary school is particularly important, as it usually coincides with adolescence. O que está falando aqui? A educação para as garotas é crucial para pôr fim, para acabar com o casamento infantil. A transição da escola primária para a secundária é particularmente importante, porque coincide com a adolescência. Então, o que está falando? The transition from primary school to secondary school. Vamos voltar no item? Gente, o que fala o item? Should focus on girls who are attending secondary school. Então, pessoal, o item está o quê? Errado. Não vai focar só nas garotas que estão na escola secundária. Mas olha só, gente, qual que é a parte mais importante? The transition from primary school to secondary school. Essa transição. Não é focar só na... Então, pessoal, só na educação secundária. Entenderam, pessoal? Não precisa ler o texto todo. Se vocês já tiveram lido ali somente os tópicos frasais, já teriam gabaritado aí o primeiro item. Segundo item. Oops. The authors regard Memory Benda's efforts as successful because she was able to get her young sister divorced from her older husband. Então, os autores consideram os esforços da Memory Benda como bem-sucedidos, porque ela foi capaz de quê? De arrumar o divórcio, né? Da irmã dela, do marido mais velho. O que a gente vai fazer? Bater o olho nas palavras-chave, pessoal. Young sister divorced from her older husband. So, gente, divorce tá aqui gritando, divorced. Young sister divorced from her older husband. Vamos procurar, gente? Tá lá em cima. Essa aqui tá lá em cima no comecinho do texto. Quando a gente faz o scanning, depois que vocês passaram os olhos no texto, como o scanner, vai ser mais fácil localizar essas palavras-chave, tá, pessoal? Vamos ver, divorce. Young sister, vamos lá, tá no comecinho do texto. Aqui, ó, memory sister, tá falando dela. She was forced to marry the father of her unplanned child, a man in his early 30s, and was burdened with all the responsibilities of adulthood. Now she's raising 3 children alone.
She has been unable to return to school. She was forced to marry the father of her unplanned child. Ela foi forçada a casar o pai do filho da criança que não foi planejada. Pessoal, agora ela está now she's raising 3 children alone. Ela está criando 3 crianças sozinha. She has been unable to return to school. Ela não pôde, né, ela não está podendo voltar para a escola. Pessoal, aqui está falando de divórcio. Está falando que ela está criando as crianças sozinha. Mas a instituição do divórcio fala aqui? Não fala. Gente, se não fala, não está no texto, é uma extrapolação. Se está extrapolando, está errado. Errado. Aí, vocês ainda estão inseguros. Memories efforts. Lembra que tinha efforts? Vamos procurar efforts. Palavra-chave também. Memories efforts, along with those of thousands of others, paid off when Malawi's government enacted a new law that sets the minimum age for marriage at 18. Então, no mês passado, os esforços da Memory, junto com aquele de milhares de outros, foram compensados quando o governo de Malawi promulgou uma nova lei, que estabelece a idade mínima do casamento para 18. Então, efforts aqui, ó, memories efforts, não está falando do divórcio, está falando o quê? Da lei que estabelece a idade mínima. Tudo bem, pessoal? Não quero extrapolar muito tempo do próximo professor, mas queria já que vocês pudessem degustar essa ideia, que não pôde nos acompanhar no Pulo do Gato, para entender agora essas dicas de última hora para economizar o tempo de vocês na prova. The text reviews 2 elements of child marriage which work together to disempower women, gender and age difference. O texto revela 2 elementos do casamento infantil que trabalham juntos para desempoderar as mulheres. O sexo, né, o gênero, e a diferença de idade. Gente, vamos procurar agora tudo que fala de gender and age difference. Vamos bater o olho. Age difference ou palavras parecidas, tá, pessoal? Palavras parecidas. Olha só. Minimum age. Olha só. Was forced to marry at 11 years old. Gente, 11 years old. She was forced to marry early 30s. Tá vendo? Idades, os números. Vamos lá. Girls Empowerment Network. To urge village authorities and parliamentary ministers to put an end to child marriages. Aí tá aqui, pessoal. Girls, olha só, o nome do grupo. Girls Empowerment Network. Primeira coisa, girls. Estamos falando de quê? De garotas. Elas não são mulheres. O grupo adotou o nome girls. Então não são mulheres, são garotas. Não são mulheres assim, não são mulheres formadas, mulheres maiores de idade. Então, gente, o gabarito já está aí. Girls Empowerment. Temos dois aspectos aqui sobre o nome do grupo. Girls, meninas, garotas, então aqui está latente o que é a idade. E o problema do gênero. É uma coisa que fazem o quê? Com mulheres. Eles não forçam meninos a se casarem. Eles forçam o quê? Garotas. Os homens são mais velhos. Então, pessoal, o item está correto. Vamos fazer só mais um itemzinho para ajudá-los aqui.
Últimozinho da questão 43. One can correctly deduce from the text that Memory's sister became pregnant with the complicity of those involved in her cleansing ceremony. Uma pessoa, né, alguém pode deduzir corretamente do texto que a irmã da Memory engravidou com a cumplicidade daqueles envolvidos na cerimônia de purificação dela, her cleansing ceremony. Então, ó, bate o olho, gente, cleansing ceremony. Memory sister, pregnant, cleansing ceremony. Bate o olho, gente, bate o olho, sobe. Vamos ver. Cleansing ceremony. Memory sister. Gente, olha só, depois que a gente menciona isso, não fica claro? Gente, olha só. O tópico frasal do segundo parágrafo. Vocês estão enxergando isso, gente? Como é simples? O tópico frasal do segundo parágrafo. Precisou de vocês ficarem massacrando a cabeça de vocês para entender cada palavrinha? Precisou? Vamos. Memory sister became pregnant during a traditional sexual cleansing ceremony, a rite of passage in some parts of Malawi that is supposed to prepare pubescent girls for womanhood and marriage. Gente, o item está correto. O item está correto, está aqui, gente, no tópico frasal. Foi uma cerimônia, ela engravidou na cerimônia de purificação, de limpeza. Vou deixar aqui de compartilhar a tela rapidamente. Pessoal, estão vendo de novo? Então, gente, olha só. Vocês conseguiram perceber que ler a totalidade, a integralidade do texto não é necessário? Vocês conseguiram perceber isso? Gente, ainda dá tempo. Se vocês conseguiram perceber isso, isso já vai ajudá-los a economizar um tempo precioso durante a prova. Vou só repassar as dicas aqui com vocês, tá? Para vocês já seguirem para a próxima aula. Primeira dica: ler as questões antes de ler os textos. Para quê? Para serem mais assertivos na hora que vocês foram procurar as informações no texto. Aplique técnicas de leitura dinâmica. Lembra? Passar o olho no texto como um scanner. Ler os tópicos frasais. Ler a última frase do parágrafo. Localizar as palavras-chave de cada item no respectivo texto. Gente, bate o olho. Bateu o olho no item, bate o olho no texto. Localizou? Lê o chunk. Localizou? Lê o chunk. Lê a frase e um pouquinho antes, um pouquinho depois, lê o chunkzinho. Não precisa ler tudo. E lembrando, gente, que se cair questões de vocabulário que vocês não fazem ideia, é melhor não chutar. É melhor não chutar. Tudo bem, pessoal? Ah, a resposta da 3... Age difference in gender. Monique, rapidinho aqui. Quando você está lendo aqui, ó, batendo o olho no texto, tá? Você bate o olho no texto, vocês vão ver o quê? Que a Memory entrou num grupo que chama Girls Empowerment Network. O texto, várias vezes, quando você vai batendo o olho, fala das garotas. Fala de child marriage, ou seja, elas são crianças. E são sempre mulheres casando. A questão 43, sim. 43, a terceira, sim, está correta. Então, pessoal, você já tem que ver essas nuances, ler as entrelinhas. Muito obrigada pela participação. O professor já está pronto para entrar. Espero que vocês façam uma excelente prova. Um grande beijo. Espero contar com vocês no cursinho para a terceira fase. Um excelente final de semana. Um abraço. Até a próxima.